Oi pessoal, essa vai ser a aula 17 da playlist de Cálculo 1, mas a aula 3, onde nós vamos falar sobre limites. E vamos falar especificamente dentro de limite de uma função, sobre limites infinitos e também sobre assíntotas verticais. Bora lá! Os limites infinitos são aqueles limites em que os valores que a função vai assumir vão ou aumentar ou então diminuírem arbitrariamente, ou seja, cada vez mais, à medida que o x tende a por ambos os lados, ou seja, pela esquerda e também pela direita. Então, esses valores que a função vai assumir vão aumentar indefinidamente quanto se queira, ou então diminuírem quando o x tender para esse valor a. Então, como os limites não vão ser números, porque eles não vão estar limitados por números, eles vão crescer indefinidamente ou diminuir indefinidamente, esses limites não existem como um número. O limite é um número, tá certo? Um número real. Só que nós temos formas de representar esse comportamento quando os limites não existem, porque a função cresce ou então decresce arbitrariamente. Quando a função crescer arbitrariamente, a gente vai dizer que o limite é infinito, porque os valores que a função assume estão cada vez maiores sem estar limitados por nenhum número. Então, nós representamos por limite da função é igual a infinito quando o x tende para esse determinado valor a. Já se os valores da função diminuírem arbitrariamente, a gente vai dizer que o limite é menos infinito, porque está cada vez menor, tendendo para menos infinito, tá certo? Então, o limite da função é menos infinito quando o x tende a. Lembrando que, nesses casos, quando a gente fala que o limite tende a, é que ele está tendendo tanto à esquerda quanto à direita. Aqui um exemplo, a função 1 sobre x ao quadrado tem o seu limite igual a infinito quando o x tende a zero. Como que a gente consegue perceber isso facilmente? Primeiro, vamos ver substituindo alguns valores. O que acontece com a função f quando o x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda? Como aqui nós temos x ao quadrado, tanto faz trocarmos o valor de x aqui por algo positivo ou negativo, porque ao quadrado sempre vai ficar positivo, correto? Então, coloquei aqui mais ou menos 1, mais ou menos 0,5 e assim para vários outros valores, todos, desde o positivo também o negativo, se aproximando cada vez mais do zero, tá vendo? Tanto pela direita, e aí a direita do zero os valores são positivos, e também pela esquerda, e aí os valores são negativos. Quando nós trocamos o x por 1, nós vamos obter como resultado 1. Trocando o x por meio ou por menos meio, a imagem vai ser 4. Trocando por 0,2 ou menos 0,2 é 25. Depois vamos ter uma imagem 100, 400, 10.000, 1 milhão, e isso vai aumentando indefinidamente. Quanto mais próximo do zero estiver o valor x, maior será o valor da imagem, ou seja, a função está crescendo indefinidamente ou arbitrariamente à medida que o x se aproxima cada vez mais do zero. O gráfico dessa função está aqui. Percebam que, à medida que o x se aproxima de zero pela direita, nós vamos ter aqui as imagens cada vez maiores, como nós já tínhamos previsto aqui. E o mesmo acontece, então aqui está sempre cada vez maior, e o mesmo acontece quando o x se aproxima do zero pela esquerda, garantindo, então, que esse comportamento ocorre. Os valores que a função vai assumir não estão limitados por um número. Eles crescem arbitrariamente, estão cada vez maiores, indefinidamente, quando o x se aproxima do zero, tanto pela esquerda quanto pela direita. Agora, duas situações genéricas também para ilustrar esse caso. Olha só, aqui nós temos o comportamento da função aumentando cada vez mais à medida que o x se aproxima desse valor a, tanto pela direita quanto pela esquerda. Então, significa, já que os valores estão cada vez maiores, não estão limitados por nenhum número, que o limite dessa função f, quando x tende a é igual a infinito. Nessa outra situação, percebam que os valores que a imagem obtém estão cada vez menores, arbitrariamente menores, quando x tende a. Novamente, tanto pela esquerda quanto pela direita. A função sempre vai diminuindo cada vez mais.
Então, nesse caso, nós dizemos que o limite da função quando x tende a é igual a menos infinito. Então, o limite não existe como um número, mas ela diminui cada vez mais arbitrariamente, então ela está indo para menos infinito, e nesse caso, o valor da função aumenta cada vez mais arbitrariamente, indo para mais infinito, então nós dizemos que o limite é infinito, tá certo? Então, esses são os limites infinitos. Os limites infinitos nos ajudam a entender o motivo pelo qual a gente não pode dividir um número por zero. Para ilustrar isso, eu vou pegar a função 1 sobre x. Então, eu estou dividindo o número 1 por um valor x. E nós vamos fazer esse valor x tender a zero, tá ok? Então, observem o seguinte, o gráfico dessa função é formado por essas duas partes aqui. E aí nós podemos perceber o seguinte, à medida que os valores de x vão se aproximando do zero pela direita, o que nós obtemos? Que os valores das imagens estão cada vez maiores. Ou seja, já que eles estão ficando cada vez maiores arbitrariamente, tendendo para o infinito, nós dizemos que o limite dessa função, quando x tende a zero pela direita, ou seja, esse limite lateral, é infinito, porque a função está crescendo arbitrariamente, cada vez mais, não está limitada por um número. Os valores que as imagens vão obter aqui não estão limitados, eles não se aproximam de número algum, estão sempre crescendo mais e mais. Se nós aproximamos do zero pela esquerda, olha só, os valores que a função vai assumir estão cada vez menores, também arbitrariamente. Então, como eles estão crescendo indefinidamente e arbitrariamente, não estão limitados por nenhum número, o limite dessa mesma função, quando x tende a zero pela esquerda, é menos infinito. Então, perceba que o comportamento muito próximo do zero vai ser ou de explodir para cima ou de explodir para baixo. Nunca vai ser um número, não existe essa tendência de a divisão por zero se aproximar de um número específico. Ela ou vai ser infinito quando x for um valor maior do que zero, ou menos infinito quando for um valor menor do que zero. E é esse comportamento explosivo dessa função, quando x se aproxima cada vez mais do zero, que nos permite concluir que nós não podemos dividir um número por zero, tá certo? Porque o resultado não vai ser um número. E é por isso que 1 sobre 0 não está definido, tá certo? Agora, vamos falar das assíntotas verticais. Bom, quando o gráfico de uma função se aproximar cada vez mais de uma reta vertical, dada pela equação x igual a, tanto pela direita quanto pela esquerda, sem tocar nessa reta, então ele se aproxima cada vez mais sem tocar essa reta, ela é denominada uma assíntota vertical da curva em questão. Então, para ilustrar o gráfico que nós já vimos da função 1 sobre x, percebam que, à medida que eu aproximo do zero pela direita, a função está se aproximando cada vez mais aqui do eixo y, tá certo? Cada vez mais. A mesma coisa acontece quando eu me aproximar do zero pela esquerda. A função também está se aproximando cada vez mais do mesmo eixo, do eixo y. Então, nós dizemos que o eixo y é uma assíntota vertical dessa curva, tá? E no eixo y, nós sabemos que vale que toda a coordenada x dele é igual a zero, correto? Todo ponto que eu pegar sobre esse eixo tem coordenada x igual a zero. Então, essa reta, ou esse eixo, também pode ser expresso assim, x igual a zero. A reta x igual a zero significa uma reta vertical que passa no x igual a zero, ou seja, é exatamente o eixo y, ok? E para os exemplos genéricos que nós já tínhamos visto, nós vamos ter o seguinte. Aqui nós temos a curva indo para mais infinito, por ambos os lados, quando o x se aproxima cada vez mais do a, ok? Então, essa reta x igual a a também é uma assíntota vertical dessa função. E o mesmo acontece aqui. A curva está cada vez diminuindo mais, tendendo a se aproximar cada vez mais da reta x igual a. Então, ela também é uma assíntota vertical dessas duas curvas, tá? X igual a é uma reta vertical, que é a assíntota dessas duas curvas. Então, de maneira geral, a reta x igual a vai ser uma assíntota vertical quando os limites laterais, ou então o próprio limite, quando x tender a esse valor a,
for igual a mais ou a menos infinito. Então, de maneira geral, quando qualquer uma dessas duas condições for satisfeita, a reta x igual a A é uma assíntota vertical de uma determinada curva f. Então, quando o limite for infinito ou quando o limite for menos infinito, quando o x tende a A. E quando tende a A, quer dizer pela esquerda e pela direita. Mas vamos supor que ela tenha um comportamento à direita diferente do comportamento à esquerda. Não tem problema. O limite lateral à esquerda também sendo igual a infinito, ou então sendo igual a menos infinito, também caracteriza que a reta x igual a A é uma assíntota vertical. E se o limite lateral à direita também gerar mais infinito ou menos infinito, também teremos uma assíntota vertical, tá certo? Para ilustrar isso, vamos ver mais um exemplo. Vamos pegar essa função aqui, x sobre x menos 3. O gráfico dessa função é esse aqui. E aí percebam que a reta x igual a 3 está fazendo com que nós possamos perceber que a função se aproxima cada vez mais dela à medida que o x se aproxima do 3, tanto pela direita quanto pela esquerda. O que muda é que pela direita a função está indo para mais infinito, está cada vez maior, e me aproximando do 3 pela esquerda, a função está indo para menos infinito, está cada vez menor. Então, o limite lateral à direita dessa função, quando o x tende a 3, é infinito, porque ela está crescendo cada vez mais aqui pela direita. E o limite lateral à esquerda, quando o x tende a 3, é menos infinito, porque ela está diminuindo arbitrariamente. Então, essas duas condições, cada uma delas representam uma dessas anteriores que nós vimos, que nos permitem dizer que a reta x igual a 3 é uma assíntota vertical para essa função. Tá certo? E aí, para finalizar, vamos resolver esse exercício. Então, para a função f, cujo gráfico é mostrado a seguir, esse gráfico aqui, determine o seguinte. Na letra A, o limite dessa função f quando o x tende a menos 7. O limite dessa mesma função, mas agora quando o x tende para menos 3. E também as equações das suas assíntotas verticais. Vou considerar aqui as assíntotas verticais com base nesses dois limites, tá certo? Então, observe o seguinte, no primeiro caso, o limite da função quando o x tende a menos 7, olha só, quando o x está aproximando cada vez mais do menos 7, tanto pela esquerda quanto pela direita, percebam que as imagens da função estão diminuindo arbitrariamente, estão cada vez menores e cada vez mais se aproximando dessa reta vertical, tá certo? Então, nós temos aqui que o limite é menos infinito, porque cada vez mais a função vai descendo aqui, tanto pela direita quanto pela esquerda. Já nesse caso, quando o x tende a menos 3, olha só, tanto pela direita quanto pela esquerda, os valores que a função assume estão cada vez maiores. Por isso que o limite aqui é infinito, porque ele não está limitado a um número. A função não está se aproximando de um determinado valor real. Ela está cada vez maior arbitrariamente. Beleza? E é por causa disso que nós podemos tomar as equações das assíntotas verticais para esses dois casos como sendo, no primeiro eu tenho essa reta aqui como uma assíntota vertical, e como ela corta o eixo x no ponto menos 7, a equação dela é x igual a menos 7, para o limite aqui da letra A. Ok? Tanto à direita quanto à esquerda, o limite vai para menos infinito. Então, temos aqui nessa reta uma assíntota vertical. Já na segunda, é quando a reta é x igual a menos 3. Então, essa é a outra equação da assíntota vertical. Existem outras assíntotas verticais para essa função. Podemos ver aqui que x é igual a 0, né? Ou o eixo y, também é uma assíntota vertical, porque o limite aqui, quando x tende a 0, também é infinito. E a reta x igual a 6. Por quê? Porque o limite à esquerda está indo para menos infinito, então isso já garante que ela é uma assíntota vertical, mas também no outro caso aqui, tendendo a 6 pela direita, o limite é infinito, então também garante que x igual a 6 é uma assíntota vertical. Tá certo, pessoal? Fico por aqui, espero que tenham gostado e aguardo vocês no próximo vídeo do canal. Tchau!